Fala galera, tudo certo? Eu sou o Bolinha e esse é o primeiro vídeo da série de tutoriais do Jogo da Memória. Neste vídeo eu vou apresentar o que vamos construir, vou falar de alguns pré-requisitos e criar o projeto na Godot. Dito isso, bora para a vinheta! Vamos construir um jogo da memória do zero, aquele clássico de cartinhas viradas para baixo em que temos que achar os pares. Eu já estou aqui com o projeto rodando, esse é o nosso menu principal, com um novo jogo, continuar e sair. O continuar vai ficar mais claro um pouco mais para frente, tá? Por enquanto, vamos no novo jogo. A partir do novo jogo, vamos ter a interface de seleções de level. Qual que é a ideia? Nós precisamos vencer o nível para liberar o próximo. Então, mesmo que eu tente clicar aqui, a gente não consegue acessar. Eu vou começar no nível 0 aqui. Ele é bem rápido, bem fácil, para vocês verem o primeiro nível jogando. Então, nós temos 10 segundos aí para achar os pares. No caso aqui, é só clicando nas cartinhas mesmo. E assim que você encontrar todos os pares, a tela de vencedor aparece falando sua pontuação e no caso aqui que o nível 2 foi liberado. A gente vai apertar aqui um botão para voltarmos para a nossa tela de seleção de nível. Podemos ver aqui também que liberou o nível 2, o nível 3 e o nível 4 ainda ficam bloqueados, mas podemos continuar jogando o nível 1, certo? Eu vou fechar aqui o jogo para mostrar para vocês como continue vai funcionar. Vou fechar aqui, vou dar novamente, distorcidinho aqui embaixo. Essa daqui é a minha splash screen. E aqui na tela principal, agora eu vou selecionar o continue. Então, na hora que eu clico em continue, você continua com o estado do seu jogo da onde você parou. Então aqui foi a pontuação que eu fiz no nível 1, o nível 2 ainda liberado. Isso quer dizer que a gente tem um sistema aí de salvar e carregar o jogo, tá? Isso vai ser bem legal. Vou clicar aqui no nível 2, aqui nós já temos muito mais cartas, dá para ver o tempo rodando aqui também. Conforme você clica nas cartinhas aqui com mais detalhes, você vê ela girando e tenta acionar os pares. Na hora que começa a cair abaixo de 10 segundos, fica vermelhinho, começa a pular aqui. Aqui no canto inferior tem a quantidade de pares que temos que encontrar na partida. E a telinha de derrota. Você perdeu, aí você clica, voltamos para a nossa seleção de nível, certo? Vou aqui entrar no nível 2 novamente, vou apertar o botão ESC. Aqui vamos ter uma telinha de pausa. Você pode ver que o tempo parou, temos como continuar, desistir, que vai nos levar para a tela de seleção, e sair do jogo, certo? Eu vou continuar aqui e tentar ganhar essa partida, beleza? Deus, o tempo vai acabar. Não, vai dar. Beleza, consegui ganhar, liberei o nível 3 aqui. No nível 3 ele já vai ser um pouco mais difícil. Ó, temos mais cartas aqui, certo? São 6 pares aqui pra gente encontrar. E dessa vez eu vou desistir aqui, vou mostrar para vocês voltando à tela de seleção. Essa é a base do jogo que nós vamos construir, tá? Tem alguns outros detalhezinhos que eu vou mostrar durante a implementação, mas vai ficar bem legal aí pra gente entender. Já pensou se eu perco aqui, mano? Nossa, uma vergonha. Você faz o jogo e perde pro próprio jogo, né, cara? O nível do tutorial é de iniciante para intermediário. Você vai precisar saber um pouquinho de programação aí. A parte da Godot eu vou te explicando. Eu vou utilizar a versão 4.2 da Godot com GD Script, tá? Fique esperto com esse número da versão, porque a Godot vem se atualizando constantemente. Caso esteja utilizando uma versão posterior, é possível que você tenha que fazer algumas adaptações para rodar o projeto. Beleza? Então, bora começar. Quem não tem a Godot, é só entrar no site deles aí e baixar. Não precisa instalar, é basicamente extrair e executar. Sem segredos. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês entrarem no site e baixar, tá?
Aí assim que você inicia, temos essa tela, esse novo projeto. Eu vou até na pasta em que vamos salvar o nosso projeto. Eu vou chamar de tutorial memory game. Vou apertar esse botãozinho aqui para ele criar uma pasta exclusiva para o nosso game. É o que ele está indicando aqui. A Godot tem 3 opções de render. Render é basicamente o software que desenha as coisas na tela. Okay? Nós vamos utilizar um render de compatibilidade. Por quê? Porque ele é o mais simples, o mais básico, é o que a gente precisa. Tá? Aqui eu vou deixar Git mesmo, criar e editar. E aqui está. Logo quando a gente abre um novo projeto, ele tem essa telinha aqui diferente, certo? Com os eixos aí do mundo 3D. No nosso caso vai ser 2D, então eu vou colocar aqui modo 2D, tá? Mas o mais importante agora é que a gente vai precisar criar a estrutura do nosso projeto. No canto aqui inferior esquerdo, a gente tem essa abinha de File System. O File System aqui é onde vai estar todos os nossos recursos para a gente conseguir gerar o nosso jogo, tá? Ele já vem com um recursinho aqui, inclusive se você clicar e arrastar aqui, ó, ele já cria uma figurinha aqui pra gente, tá? Não vai ser o caso, vou deletar aqui, vou remover inclusive esse ícone da Godot, tá? E aí eu vou começar a fazer a estrutura do nosso projeto. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta de assets. Assets nos games quer dizer todos os nossos recursos de som, arte, fonte que a gente vai precisar para construir o nosso jogo, tá? Eu vou criar mais uma pastinha aqui que ela vai se chamar Scenes. O Godot ele trabalha com o conceito de cenas. Se você não conhece esse conceito, não se preocupe, eu vou explicar ele um pouco mais para frente. Mas nós vamos ter diversas cenas, como as cenas do nosso menu principal, a cena do jogo em si, entre outras. Vou criar uma nova pasta ainda, que se chama Scripts. Nesta pasta, nós vamos colocar todos os códigos do jogo, ok? Então, logo aqui na nossa pastinha de assets, vamos importar o que nós vamos precisar aí para gerar. Eu já deixei aqui separadinho, então eu vou pegar aqui um pouco mais fácil. Basta você clicar e arrastar para dentro da pasta aqui, que a Godot vai entender. No caso eu coloquei mais 2 pastas, tá? Eu importei mais 2 pastas, ele entende também, eu só cliquei nas 2 pastas e arrastei aqui para dentro, tá? Uma de fonte e outra de imagem. A de fonte é essa Pixel Serif que eu estou usando aí no nosso jogo. Eu vou deixar um link aqui para todos esses assets para você ir lá e baixar e poder seguir o tutorial da mesma forma, tá? E aqui temos as nossas imagens. Nas imagens a gente vai ter as costas da cartinha, a frente da cartinha, a mãozinha que vai ser o nosso mouse e o cadeadinho que vai demonstrar aí que o nível está bloqueado ainda, tá? Esses 2 assets aqui da mão e do cadeado, eles são do Kenny. Vou deixar o link aqui também do Kenny, que ele faz diversos assets, imagens, sprites para jogos de graça que você pode baixar e aplicar no seu jogo, tá? E esses 2 aqui eu achei no itch.io, que é um site também que tem diversos assets de games, tem games inclusive, principalmente esses games que o pessoal está começando a desenvolver. E por hoje é só. No próximo vídeo iremos iniciar o desenvolvimento da cartinha, o primeiro componente do nosso game. Ficou com alguma dúvida? Pergunta aí nos comentários, vou fazer de tudo para te responder. Se curtiu, não esqueça de dar aquele joinha para fortalecer, inscreva-se e ative o sininho para ficar ligado nos meus vídeos. Beleza? Então,
Fui. Tchau, obrigado.